O Irã acabou de ameaçar invadir 2 países do Golfo Pérsico. Não com mísseis, com tropas. Uma operação terrestre anfíbia através do mar. E enquanto isso, a Hungria declarou um bloqueio de gás contra a Ucrânia, num momento em que 45% do gás importado pelos ucranianos passa exatamente por Budapeste. Nos próximos minutos, você vai entender por que a ameaça iraniana de invasão terrestre é diferente de tudo que veio antes e por que os Emirados Árabes e o Bahrein estão em estado de alerta máximo. Você vai descobrir o número que resume a brutalidade dessa guerra. Mais de 1.000 mísseis e 3.000 drones lançados pelo Irã em menos de um mês. Você vai entender por que drones ucranianos estão caindo em países da OTAN e por que isso é culpa da Rússia. E você vai ouvir a história mais perturbadora que saiu da Rússia esta semana. Uma história sobre animais queimados vivos que diz tudo sobre o tipo de Estado que Putin construiu. Quinta-feira, 26 de março de 2026. Fatos que importam. Sem propaganda, sem enrolação. O Irã cruzou uma linha nova e dessa vez não está falando em mísseis. A televisão estatal iraniana declarou abertamente: o regime está pronto para uma operação terrestre contra países do Golfo Pérsico. Os alvos nomeados: Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Não é retórica vaga. Estão falando em tomar a costa e instalações estratégicas. E como o Irã não faz fronteira com esses países, estão falando de um desembarque anfíbio através do mar. Um porta-voz do Estado-Maior iraniano foi direto ao ponto. Não há necessidade de esperar por negociações. O poder que vocês ostentavam se tornou uma derrota estratégica. E concluiu com uma frase que resume tudo: pessoas como nós jamais vão se reconciliar com pessoas como vocês. Isso não é um aviso diplomático. É uma declaração de guerra em andamento. Agora, os números que colocam tudo em perspectiva. Desde o início das hostilidades, o Irã lançou mais de 1.000 mísseis e mais de 3.000 drones contra países do Golfo Pérsico. Em menos de um mês, só os Emirados Árabes sofreram 372 mísseis e mais de 1.800 drones. O Kuwait foi atingido centenas de vezes. A Arábia Saudita recebeu quase 700 drones. Bahrein, Catar e Omã também foram alvejados. Para ter dimensão, 3.000 drones em um mês é 100 drones por dia. Todo dia, sem parar. E cada interceptador derrubado custa entre 3 e 4 milhões de dólares aos defensores. Cada drone iraniano custa uma fração disso. A guerra de atrito está funcionando exatamente como Teherã planejou. E enquanto o fogo arde no Golfo, a Hungria jogou mais lenha na fogueira. Viktor Orbán declarou um bloqueio de energia contra a Ucrânia. Na versão dele, claro, é apenas uma resposta às ações de Kiev. A decisão é direta. A Hungria vai cortar gradualmente o fornecimento de gás para a Ucrânia e vai reter o gás restante em território húngaro. O número que explica por que isso é grave. A Ucrânia recebe quase metade do seu gás importado através da Hungria. 45%. Orbán alega que a Ucrânia interrompeu o fornecimento de petróleo húngaro. Kiev diz que o oleoduto foi danificado por ataques russos. Budapeste culpa Kiev. A realidade é mais simples. Enquanto o mundo está distraído com o Oriente Médio, a Hungria, membro da OTAN, está estrangulando o fornecimento de energia de um país em guerra com a Rússia. Drones ucranianos estão caindo em países da OTAN. E a culpa é da Rússia. Na Estônia, um drone colidiu com a chaminé de uma usina de energia. Explosão. Nenhuma vítima. Investigação aberta. O drone veio da direção da Rússia, mas era ucraniano. Na Letônia, a mesma história. Um drone entrou pelo território russo, também ucraniano. O que está acontecendo? A guerra eletrônica russa está desviando drones ucranianos de suas rotas originais, fazendo-os cruzar fronteiras de países membros da OTAN sem controle. Em outras palavras, a Rússia está usando a guerra eletrônica para criar incidentes diplomáticos entre a Ucrânia e seus aliados. É sabotagem disfarçada de acidente. Um dia antes desses incidentes, a Ucrânia havia realizado um dos maiores ataques à região de Leningrado, atingindo os portos de Ust-Luga e Vyborg, um quebra-gelo e o próprio edifício do FSB. Em Lviv,
A guerra gerou uma briga pública entre civis e militares ucranianos. Um ataque russo à cidade deixou 30 feridos e danificou um mosteiro do século XVI, patrimônio da Unesco. O prefeito de Lviv foi à imprensa e fez a pergunta direta: por que esses drones chegaram até aqui? Faltou defesa aérea? O comandante das forças de sistemas não tripulados respondeu publicamente mandando o prefeito parar de dar conselhos às forças de defesa. O prefeito depois recuou e admitiu que a reação foi emocional. Mas a pergunta ficou no ar. É a tensão inevitável de uma guerra longa. Quando a proteção falha e os prédios pegam fogo, alguém precisa responder. E essa resposta raramente é tranquila. As forças armadas da Ucrânia estão operando dentro da Rússia e os resultados falam por si. Um grupo da Guarda Nacional Ucraniana realizou uma operação na região de Belgorod, destruindo um conjunto de equipamentos russos que estava sendo montado para um ataque à região de Kharkiv. O exército russo tentou esconder os equipamentos em bosques. A reconhecida aérea detectou. Os drones atacaram. Resultado: 6 tanques e 2 outros veículos pesados destruídos. A maioria queimou. A operação aconteceu no início de março e só agora os soldados divulgaram o vídeo completo. E aqui está a história mais perturbadora da semana. Uma história que diz tudo sobre o Estado russo. A publicação independente Taki dela investigou como foi realizada a recente eliminação de gado confiscado de agricultores na região de Novosibirsk. Os animais não foram anestesiados antes de serem mortos. Foram injetados com 2 medicamentos que paralisam o corpo, mas não apagam a consciência. Traduzindo, os animais sufocaram e queimaram completamente conscientes, sentindo tudo. Os especialistas confirmaram: as doses usadas eram insuficientes para causar inconsciência. E a Rússia não tem medicamentos para eutanásia humanitária de animais. As sanções cortaram o acesso. Os métodos usados são proibidos pelas diretrizes internacionais. Um Estado que manda centenas de milhares de seus próprios cidadãos matar e morrer numa guerra sem sentido, e que não tem compaixão nem pelos animais que confisca dos fazendeiros. Pela primeira vez em 32 anos de poder, Lukashenko viajou à Coreia do Norte e levou o filho mais novo junto. O jovem Nikolai Lukashenko foi à Coreia do Norte para aprender o ofício de ditador hereditário. Durante a visita, depositou flores num monumento a pedido pessoal de Vladimir Putin, como agradecimento de Moscou pelo apoio norte-coreano na guerra contra a Ucrânia. Um enviado de Trump deu um aviso direto a Lukashenko durante sua última visita a Minsk. Você é o único que ainda está sentado à mesa dos bandidos. Melhor tomar cuidado. E acrescentou: o que fizemos na Venezuela e o que estamos fazendo no Irã realmente assustou ele. Agora ficou mais claro por que Lukashenko está soltando presos políticos em número recorde. Mas tem mais. A Casa Branca pegou o ditador numa mentira. Melania Trump desmentiu publicamente a versão de Lukashenko. Disse que nunca pediu a ele que mediasse o retorno de crianças ucranianas. Todas as negociações, afirmou, foram feitas diretamente com Rússia e Ucrânia, sem terceiros. Lukashenko havia contado uma história completamente diferente para sua própria imprensa. E uma última história, que mostra o alcance das derrotas de Trump além do Oriente Médio. Na Dinamarca, as eleições antecipadas foram vencidas pela mesma primeira-ministra que Trump passou meses tentando pressionar por causa da Groenlândia. Mette Frederiksen se reelegeu. Em seu discurso, ela foi direta: governei este país por quase 7 anos. Enfrentamos a pandemia, uma guerra, e fomos ameaçados por um presidente americano. Em 7 anos, perdemos 4% do apoio. Acho que é normal. Washington vai continuar tendo que lidar com ela. No episódio de ontem, as perdas reais dos Estados Unidos no Oriente Médio. Que concessões o Irã forçou Washington a fazer? Que batalha Trump perdeu dentro dos próprios Estados Unidos? Como a China está disfarçando seus preparativos de guerra? E como a família de Putin está enriquecendo com a agressão? Se você não assistiu, vai lá agora.